e amados do meu Pai. Que beleza! É muito bom saber que somos amados pelo nosso eterno Pai. O Pai que não fica longe jamais dos seus filhos. Você que tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é com você, amiga e amigo. É conosco. É com todos os que são com Ele naturalmente. Não é? Porque quem decide ser com Ele ou não, somos nós. Ele nos deu a opção. Ele nos colocou no mundo e nos deu o direito de escolher entre seguir o reino do mundo ou seguir o reino de Deus. Então, quando a gente segue o reino de Deus, então nós estamos seguindo o nosso Pai. O Senhor Jesus é o primogênito. O Senhor Jesus é o primogênito do Pai. É o primeiro filho do Pai. E através do Senhor Jesus nasceram os demais filhos de Deus. Portanto, Ele é o primogênito e nós somos os seguintes. Você, então, tem essa certeza que o Pai é com você, da mesma forma como você é com Ele. Aliás, Ele é muito mais conosco do que nós com Ele. Mas quando somos com Ele, essa convicção que a gente tem dentro da gente, puxa vida, é Ele que coloca, é o Espírito Santo que coloca dentro de nós. Então, qual é o problema que você está passando? Qual é a situação crítica que você está enfrentando? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus, Pai, é com você como Ele é comigo, como Ele foi e é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo confirma isso dentro de cada um de nós. Então, você que está me assistindo agora, neste momento, não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei. Se você tem o Espírito de Deus, Ele, o Espírito de Deus, que confirma isso dentro de você. Ele confirma, eu sou contigo. Eu sou contigo. Isso é tão glorioso. Por isso que eu prego o Evangelho, eu ensino, eu procuro dar para as pessoas aquilo que Deus tem me dado, para que todas as pessoas que têm juízo, naturalmente, venham abraçar essa fé e não só abraçá-la, mas vivenciá-la todos os dias da sua vida. Por exemplo, hoje é um dia que a humanidade, dedica para a mulher. O dia de hoje é em homenagem à mulher. Isso mesmo. Você é uma mulher, então hoje é o seu dia. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Mas antes, eu quero que você tenha conhecimento da grandeza de uma mulher. Isso mesmo. É muito forte isso. É muito forte. E ai do homem que não vê essa grandeza na sua esposa, na sua companheira, na pessoa que vive com ele todos esses anos. Dá licença. Muito bem.
Como hoje é o Dia da Mulher, então, aí vai um texto sagrado que fortalece a sua importância, mulher. Que fortalece a sua importância. Você pode ser de Deus, pode não ser de Deus. Pode ser sábia ou pode ser tola. Das duas, uma. Mas você é mulher. Se você for sábia, então você vai construir o seu lar. Você vai erguer a sua casa. Você vai fazer florescer o jardim à roda da sua casa, na sua vida. E todas as pessoas vão reconhecer que você é uma mulher sábia. É isso mesmo. Veja só, Salomão era o homem mais sábio que teve no mundo. E ele, enquanto estava na presença de Deus, o Espírito Santo falou com ele, lhe deu as palavras que nós vamos ler. E ele escreveu, ele disse, dirigido pelo Espírito Santo: toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia constrói a sua casa. Engraçado, né? Você vê, a mulher é considerada o sexo frágil. Para mim, não é, não. Para mim, é o sexo forte. Tão forte ou mais forte do que o homem. Porque para edificar uma casa, naturalmente as pessoas pensam assim, é preciso braços fortes, homens fortes, gente que tenha condições para erguer uma casa, edificar, construir um edifício. Mas não. Aos olhos de Deus, quem constrói a casa é a mulher. Justamente aquela que é considerada a parte frágil da sociedade. Nos meus olhos, aos meus olhos, não. E eu posso falar isso para vocês também. Porque quando eu tive o meu encontro com Deus, eu pedi para Ele uma esposa que fosse forte, que fosse sábia, que fosse de Deus. Porque se, por acaso, eu me casasse mal, eu iria correr o risco de perder toda a riqueza que Deus tinha colocado dentro de mim, que era e é a salvação da minha alma. Então, eu não podia me casar mal. E eu tive irmãos que casaram mal, que, enfim, eu tive parentes que casaram, enfim, e não foram felizes. E eu sabia, eu tinha diante do meu nariz pessoas que tinham se dado mal por conta de um mau casamento. Porque casaram com mulheres que não eram sábias. Na realidade, eu tive 2 irmãos. Um se perdeu mesmo, casando com uma mulher que não era sábia. O outro não. O outro, perdido, na mulher que ele achou, ajudou
a construir a sua casa. Até hoje estão casados há quase 60 anos. Graças a Deus. E eu, como do meio, filho do meio, na minha adolescência, eu vi diante dos meus olhos a situação. E eu coloquei as barbas de molho. Então eu pedi a Deus, meu Deus, eu quero uma mulher que venha me auxiliar, me ajudar, que venha somar, que venha construir a minha casa. E Deus ouviu a minha oração. E Ele colocou essa mulher na minha vida. E por isso nós temos sido casados há 54 anos. Graças a Deus. E o bacana é que nós ajudamos um ao outro, sustentamos um ao outro, fortalecemos um ao outro. Ela é a perna direita e eu sou a perna esquerda, digamos assim. A Estéia é a perna direita, eu sou a perna esquerda. Mas esse corpo está bem fundamentado. Graças a Deus por isso. Mas eu queria que você soubesse, mulher. Nós temos visto, nós temos presenciado, nós temos vivido, nós somos testemunhas de muitos colegas meus, muitos colegas, pastores, tanto pastores antigos, de onde eu nasci na fé, quanto pastores atuantes que estão na Igreja Universal e outros que estão fora da Igreja Universal. Eu tenho visto muitos pastores. E todo pastor, preste atenção, todo pastor que é bem casado, casado com uma mulher sábia, esse vinga, esse se mantém, esse arrebenta. Por quê? Porque tem ao seu lado uma mulher sábia. Não é fácil achar uma mulher sábia nos dias de hoje. Não é fácil. Especialmente quando o homem não usa a cabeça, não usa o intelecto, não usa a sabedoria, usa a emoção. E aí é fácil, muito fácil, ele se desviar do caminho, porque só a força de uma mulher sábia é capaz de sustentar um casamento e criar os filhos no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quando a pessoa teme a Deus, então ela é sábia, porque é o princípio da sabedoria. Então, quando a Bíblia fala da mulher sábia que edifica a sua casa, está falando da sabedoria, está se referindo à sabedoria, porque, de fato, quando há sabedoria, a casa é construída sobre a rocha. Aí vem as chuvas, as tempestades, os raios, os ventos, mas ela fica firme porque foi fundamentada sobre a rocha, que é Jesus. E uma mulher sábia, somente a mulher sábia, é capaz de construir a sua casa sobre a rocha, a sua família
sobre a rocha. E venha o que vier, as lutas, os problemas, as dificuldades, as situações difíceis, mas ela está ali firme e forte, porque fora edificada sobre a rocha. Ela, a mulher sábia, é essa casa fundamentada na rocha que é Jesus. Então, graças a Deus, eu o louvo pela esposa que Ele me deu e pelo que ela tem me ajudado. Não só por ela, e eu não posso esquecer também da minha saudosa mãe. A mamãe não tinha nem o primário completo. Ela só fez até o 3º ano primário. Mas a mamãe era uma mulher sábia. Uma mulher muito sábia. Porque com a sua força, a força da sua sabedoria, ela conseguiu edificar a sua casa. Ainda que tivesse muitos filhos e tivesse perdido muitos filhos, você imagina uma mulher jovem, com 16 anos, casada por obrigação, por conta do meu avô ter imposto isso, ela casou com o meu pai, que tinha 32 anos, quer dizer, o dobro da idade dela. Mas isso não foi empecilho para o amor deles crescerem, não, e continuarem por toda a vida. Porque, ainda assim, mesmo casando por imposição do vovô, eles tiveram 33 filhos. 33 filhos. Mamãe gerou 33 filhos. Mas por conta das dificuldades daqueles tempos, a mamãe perdeu 16 filhos. Só nasceram com 9 meses, 17. Mas dos 17 que nasceram com 9 meses, só sobraram 7. E dos 7 que sobraram, eu fui exatamente a coluna do meio. Graças a Deus. Mesmo com todas as lutas, coitadas, com tantos sepultamentos que ela fez, que eles fizeram, papai também, ainda assim, a mamãe foi uma fera. Ela foi uma fera, que mesmo ferida pelas circunstâncias, ela prevaleceu. Ela prevaleceu. Ela criou todos nós. E não foi o papai, não. O papai trazia o pão nosso de cada dia para dentro de casa, mas ela cuidava dos filhos todos, mesmo diante das dificuldades, mesmo tendo que lavar roupa no poço, mesmo que tendo que cozinhar num fogão de lenha, não importa. A mamãe foi mulher sábia, porque conseguiu levar a família até o fim da sua vida. Graças a Deus pela mamãe. Eu não posso esquecer, de fato, dela nem por um minuto, porque ela foi uma mãe cuidadosa, fera. Ela foi uma fera e venceu, graças a Deus. Mas quando o Salomão fala da mulher sábia, ele não está aqui se referindo à mulher inteligente, a mulher que se formou,
que tem curso disso, curso daquilo, diploma e tanta sabedoria. Não, porque a sabedoria do mundo não faz possível, não torna possível uma mulher ser sábia. O que torna uma mulher ser sábia para Deus é uma mulher que o teme, que coloca o seu temor no Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Então, você que me assiste nesse momento e que tem pesado a sua vida, você tem colocado a sua vida na balança. Isso mesmo. Você coloca a sua vida de um lado da balança e fica colocando a vida das outras pessoas na balança, outras mulheres, digamos assim, na balança. E você, às vezes, fica com inveja. Poxa, eu não tive oportunidade de estudar, eu não tive oportunidade, minha mãe não me deu condições, meus pais não me deram condições. Nada disso vai influenciar. O que fez da minha mãe uma mulher fera, uma mulher de Deus, sábia, não foram os estudos. Porque se dependesse disso, tadinha, ela teria desaparecido da face da terra sem deixar marcas da sua presença. Não, ela foi sábia. A mamãe foi sábia. E graças a Deus, porque Deus me deu uma mamãe que substituiu a minha antiga mãe, minha primeira mãe, a Esther. Graças a Deus. Eu falo isso com muita satisfação, com muita alegria, com muita, digamos, felicidade. Eu tenho prazer no meu casamento. O nosso lar é um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu, porque a minha sábia mulher, ela tem sido sábia para criar os filhos no temor do Senhor. Então, quando Salomão diz aqui que a mulher sábia edifica a sua casa, não é a mulher sábia pura e simplesmente. Normalmente você fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas não é a mulher sábia. Toda mulher sábia. Toda mulher sábia. Não é, repito, a mulher que fez curso, que tem PhD disso, PhD daquilo. Não. Mas a mulher sábia. A mulher sábia é a mulher que teme ao Senhor sobre todas as coisas. Essa é uma mulher sábia. Graças a Deus. E quisera eu que os pastores, todos os pastores, tivessem uma mulher sábia, como Ele nos tem dado, como Deus nos tem dado. A igreja não seria tão, digamos assim, vou falar uma expressão bem chula, avacalhada, desacreditada, por causa dos maus exemplos que trazem aquelas que não são sábias, mas que são tolas. O contrário da mulher sábia não é a mulher burra, não. O contrário, o oposto de mulher sábia é a mulher tola. A mulher tola, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria para o mal, não tem sabedoria para o bem. Por isso ela é chamada de tola. Tola. A mulher tola, com as próprias mãos, derruba a sua casa. É isso mesmo. Está aqui escrito. Toda mulher sábia edifica a sua casa.
mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Então, nós temos dois tipos de mulher neste mundo: a mulher sábia e a mulher tola. Quando é tola, ela não consegue construir nada. E quem se casar com ela vai ser derrubado também. Então, meus caros homens de Deus, cuide para que você não venha se casar com uma mulher tola, porque a tola se arruma de uma forma que atrai qualquer homem e faz qualquer homem enlouquecer por ela, porque a tola é sábia para o mal, é sábia para derrubar a casa, ao contrário da mulher sábia, que é sábia para construir, erguer a sua casa, mas não qualquer casa, mas a casa sobre a rocha. Então, amiga e amigo, avalie-se a si mesma. Avalie-se a si mesma. Porque quando a mulher é sábia, ela é louvada pelo seu marido. É isso mesmo. Ela é honrada pelo seu marido. Mas a tola não. A tola envergonha o seu marido. E engraçado que aqui se trata de construção de casa, que é a família, representando a família, e você tem visto que, infelizmente, a maioria das casas construídas tem sido sobre o lodo, sobre a lama, o charco. E por isso esse mundo está uma perdição. Mas, quando o homem acha uma mulher sábia, então encontrou um tesouro. Aleluia. Você que está buscando uma mulher sábia para entregar a sua vida e formar par com ela e fazer com ela, construir um lar. Saiba que a sabedoria vem quando há o temor. Se ela teme ao Senhor, então ela é sábia. Se ela não teme ao Senhor, ela é tola, é destruidora. Ela acaba com o homem. Por isso que existe tantas coisas, tantos crimes, tantas coisas ruins neste mundo. Justamente porque uma mulher sábia é a maior bênção que tem. Vale mais do que o maior tesouro ou a maior herança que o pai pode deixar para os seus filhos. Porque a mulher sábia vai construir, vai saber como construir uma família, um lar, uma casa, que pode vir a tempestade que vier, chuva, vento, pode haver o que houver, aquela casa vai se manter firme, porque está fundamentada, alicerçada sobre a rocha. Você, mulher, que é sábia, que Deus abençoe você. E que, se você for solteira, venha encontrar um homem à sua altura, que seja prudente, que seja temente ao Senhor, para que então vocês dois possam construir uma casa que ninguém pode derrubar, nem o inferno, nem a morte, ninguém, nada. É impossível. Porque quando se constrói uma vida sobre a rocha que é Jesus, nosso Senhor, então
é indestrutível. Deus abençoe você, mulher sábia. Deus abençoe você que tem sido sábia. E que Deus tenha misericórdia daquelas mulheres que têm sido tolas e venha abrir os seus olhos para que elas venham se tornar sábias para poder também construir um mundo melhor. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.